tem razão? Quem tem razão? A Lei de Segurança Nacional deve ser revista. A norma estaria sendo usada contra a liberdade de expressão. E para discutir esse tema, nós contamos com a participação de Vera Lúcia Chemin, advogada constitucionalista com mestrado em Administração Pública pela FGV de São Paulo, e Luciana Cors Berardi, que é presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB de São Paulo. Doutora Vera Lúcia, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Boa tarde, a doutora Luciana. Doutora Luciana, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, doutora Vera. Bem, vamos lembrar que a Lei de Segurança Nacional foi sancionada durante a ditadura militar em 1983 e incorporada depois à Constituição de 88. Atualmente, tanto o STF quanto alguns partidos analisam a possibilidade de uma mudança nessa legislação e talvez até mesmo a extinção, e ela tem sido cada vez mais utilizada, é um ponto que chama muita atenção, daí esse questionamento se ela não estaria sendo utilizada contra a liberdade de expressão. De acordo com dados da Polícia Federal, em 2020 foram abertas 51 investigações por supostas infrações à Lei de Segurança Nacional. É mais do que a soma de 2 anos anteriores. Nos 2 anos anteriores foram 45, os casos. E aí eu gostaria de começar com a doutora Vera Lúcia falando o que ela acha a respeito da Lei de Segurança Nacional, o que a senhora acha que deve acontecer. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante colocar o contexto anterior em que essa lei foi criada. Ela foi criada, como você já bem colocou, Denise, em 1983, praticamente às vésperas, da ruptura com a ditadura militar, e a nossa redemocratização. O que acontece? Quando essa lei foi criada, o objetivo era, acima de tudo, preservar a segurança nacional, inclusive a revelia dos próprios direitos fundamentais que nós temos agora esculpidos, principalmente no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. E o problema dessa Lei de Segurança Nacional, eu sei que não é propriamente nem a lei, seriam até os decretos anteriores que foram expedidos na época, que eram decretos duríssimos. Havia, me parece que um que até previa a pena de morte para determinadas situações. Então, culminou com a criação dessa lei em 1983, e essa lei, ela, lamentavelmente, ela carrega o estigma do regime da ditadura militar, quer dizer, ela tem essa pecha que prejudica os dispositivos dessa lei e que, na verdade, nós precisamos analisar detidamente os seus dispositivos, porque, veja bem, ela possui normas amplas, abertas, que deveriam ser delimitadas hoje, mas o mais importante é de entrar nessa discussão. O que é importante? Essa lei, ela praticamente decorre de um esquema, de um contexto anterior de Guerra Fria, então de uma polarização muito grave a nível nacional e internacional. E, na minha opinião, coincidentemente, ela ressurge agora em decorrência de uma mesma polarização, só que, obviamente, em outro contexto. Então, eu penso que ela mais carrega um estigma que precisa ser exorcizado do que além, obviamente, de alguns dispositivos que terão que ser revogados ou modificados, até porque realmente existem alguns que são anacrônicos para a nossa conjuntura de hoje. Mas eu penso que isso a gente só vai discutir aí no decorrer da nossa conversa. Exatamente, agora eu gostaria de ouvir a doutora Luciana Berardi a respeito dessa questão. Denise, veja, antes de qualquer coisa, eu preciso fazer um reparo aí. A Lei de Segurança Nacional, ela não pode ser ainda entendida como recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Tanto é verdade que nós temos no Congresso Nacional 2 ADPFs, uma imposta pelo PTB e outra pelo PSD, que estão exatamente discutindo se
esta lei foi recepcionada pelo ordenamento jurídico, pelo ordenamento pátrio, porque como é notório, como a professora doutora Vera falou, ela foi editada durante a ditadura militar de 1964, durante a vigência da emenda constitucional número 1 de outubro de 69. Ela foi outorgada por uma junta militar com pretensos fundamentos jurídicos em razão do ato institucional número 5 de 68. Ou seja, no Brasil naquela época vigorava o pleno regime de exceção, e nesse regime de exceção estavam suspensos todos os direitos fundamentais dos cidadãos de acordo com a vontade do regime. É por isso que também naquele regime estava vigente o que se chamava de política nacional da doutrina da segurança nacional. E foi tipicamente difundida isso pelo regime militar, e esse regime era o regime que se discutia à época e que se difundia pela Escola Superior de Guerra contra os cidadãos brasileiros. Então, o que significa isso? Significa dizer que essa técnica de combate ao inimigo, que deveria ser um combate, que era o mote de combate das Forças Armadas, era interinamente aplicado aos opositores do regime militar, inclusive ao cidadão brasileiro que era visto como inimigo. Tanto é verdade que o professor Zaffaroni, na obra intitulada, salvo engano, Direito Penal do Inimigo, ele diz que a Lei de Segurança Nacional ela foi editada para justificar a perseguição dos opositores ao regime pela técnica do inimigo interno, que é uma técnica difundida pelos militares. E, portanto, ela é desprovida de qualquer princípio relacionado à dignidade humana ou aos direitos fundamentais. Então, veja, a gente tem um problema que é um problema de fundo. Ainda está se discutindo se esta lei foi recepcionada ou não pela atual conjuntura, pela Constituição de 1988. O que eu quero chamar a atenção nesse sentido é dizer a questão no sentido seguinte: não é por acaso que a competência na época da edição da lei, lá em 1983, era relacionado a crimes, e a competência de tocar a lei, de cuidar dessa lei, era exatamente a Justiça Militar. Durante o processo de abertura democrática, após o regime democrático, por parte não só dos advogados, mas também da classe jurídica, né, dos operadores de direito de uma forma geral, nós tínhamos um certo ranço, né, um certo receio de usar a Lei de Segurança Nacional por causa dessa questão, por causa do seu vício de origem, porque até então não foi definido se ela fazia parte ou não do ordenamento jurídico. É mais ou menos o que aconteceu com a lei de imprensa. Eu estou comentando isso porque, passado esse período, né, nós voltamos a ter, e agora a Lei de Segurança Nacional, ela, a partir do ano passado, ela está sendo conclamada reiteradamente pelo Poder Executivo, e não apenas pelo Poder Executivo. O próprio Supremo Tribunal Federal, a decisão contra o deputado Daniel Silveira, usou a Lei de Segurança Nacional. O que a gente pode verificar, só para concluir a minha fala nesse sentido, é que existe, sem dúvida alguma, uma certa afinidade desse novo governo com o regime à época, né, o regime anterior à época do regime democrático. Então, uma das razões, talvez, que esta lei esteja sendo utilizada é exatamente em função dessas afinidades propensas. Mas nós temos aí muitos vícios e muitos problemas que eu acho que precisam ser discutidos aqui em relação a crimes, a tipificações e tudo mais. Na verdade, ela está sendo muito relacionada à liberdade de expressão, e aí pega dos dois lados, tanto aqueles que são críticos ao Supremo, foi citado o caso, por exemplo, do deputado Daniel Silveira, críticos ao próprio Congresso e críticos ao governo Bolsonaro. Então nós temos esses dois lados, e enquanto se discute a validade dessa lei ou não, se ela deveria ser modificada, se ela deveria ser extinta, se recorre exatamente a ela, né, em determinados casos como esse. Doutora Vera Lúcia, como é que a senhora vê esse procedimento? Bom, eu acho importante também nós nos reportarmos novamente a época da ditadura militar, só para relembrar que justamente essa lei ela nasceu sob a pretensão de
fazer um patrulhamento, um verdadeiro controle sobre a liberdade de expressão. Então, realmente, essa lei ela é diretamente relacionada ao controle dos veículos de comunicação da época, que eram considerados, digamos assim, uma estratégia da ditadura militar para controlar qualquer tipo de suposta ameaça que pudesse ocorrer de pessoas que contestavam o regime, a ditadura militar da época. Então, realmente, essa lei, ela remete a uma necessidade de preservação de segurança nacional, tanto externamente, em razão da Guerra Fria, conforme eu coloquei, como internamente com as pessoas ou grupos sociais e políticos que ousavam contestar os métodos utilizados pela ditadura militar da época. Então, realmente é um instrumento que serviu de pretexto para legalizar todos os excessos cometidos em nome da segurança nacional. Então, aí nós sabemos todos, né, de torturas, mortes, etc., que aí não vem ao caso discutir. Então, no momento atual, eu ainda insisto nesse estigma que precisa ser exorcizado, a começar pelo fato de que é necessário, independentemente da atual polarização política que está sendo exacerbada, principalmente pelo próprio chefe do Poder Executivo Federal, então, independentemente disso, é preciso que o Legislativo se debruce sobre essa questão para que a gente, pelo menos, já mude o nome dessa lei. Porque se nós formos fazer uma leitura tentando, digamos assim, chegarmos mais próximos da neutralidade, tirando fora a questão ideológica, existem artigos, existem dispositivos, inclusive foram copiados ou ligeiramente modificados por um projeto de lei do final do governo Fernando Henrique Cardoso, que, se não me engano, é o projeto de lei 6764, né? Então, ali eu observei que nós temos alguns dispositivos ali que copiaram alguns artigos dessa Lei de Segurança Nacional, independentemente, como eu falei, do estigma que ela carrega em si só. Então, eu penso que existem ali normas, como eu falei, normas muito amplas, a redação é muito ampla, a redação é muito aberta, e isso faz com que se dê margem para vários tipos de interpretações. Esse é o problema. Então, a partir do momento que você tem uma margem extremamente grande para fazer qualquer tipo de interpretação em cima de um determinado dispositivo, obviamente vai dar margem para o livre-arbítrio. Isso é extremamente importante e é preciso que o legislativo possa atinar para essa questão, fazendo com que essas normas sejam mais delimitadas, mais fechadas em seu conteúdo, uma redação mais precisa, para que se evite colocar qualquer tipo de ato de uma determinada pessoa, de um determinado grupo social ou político que possa, de repente, ser enquadrado num dispositivo dessa natureza, sendo que, de repente, não seria não caracterizaria, não seria enquadrada, na verdade, não seria legitimado, né? Poderia ser até enquadrada legalmente, entre aspas, mas não legitimado, uma vez que nós estamos num Estado democrático de direito. Preciso que você lembre disso. Então, a despeito da defesa daquele conceito antigo de segurança nacional da ditadura militar, nós temos alguns dispositivos, volto a repetir, que defendem, que podem ser utilizados para defender o nosso Estado democrático de direito, desde que se dê, uma interpretação a esses artigos conforme a Constituição. Diante disso, eu acho que ficaria muito complicado, quer dizer, modificar um artigo, revogar outros artigos, criar novos artigos, como fez, por exemplo, esse projeto de lei aí, no final do Fernando Henrique Cardoso. Então, na verdade, diante disso, seria mais importante, de repente, mudar
o título dessa legislação e partir para uma legislação completamente enquadrada nos nossos tempos de hoje, no nosso regime democrático. Mas eu gostaria... Nós temos artigos ali completamente anacrônicos à nossa conjuntura atual. Agora, eu queria colocar uma outra questão que vai além dessa discussão sobre a Lei de Segurança Nacional. Na verdade, com toda a polarização política que nós temos visto, a sociedade não sabe delimitar o que seria abuso, o que seria liberdade de expressão, não é? Inclusive, como se tipificar crimes em alguns casos, não é? Sem ser uma censura de fato na prática. Doutora Luciana, como é que a senhora vê essa discussão hoje? Então, isso é muito importante ser pontuado, porque assim, a gente não pode esquecer que o próprio Supremo Tribunal Federal, mesmo após a Constituição de 1988, ele aplicou alguns dispositivos da Lei de Segurança Nacional, e o próprio Supremo Tribunal Federal, ele é tido como guardião da Constituição. Ou seja, quando a gente fala, infelizmente, os três poderes instituídos, eles estão se valendo cada vez mais de uma norma superada, que, ao meu ver, é despida, inclusive, de validade, apesar de muitos defenderem ainda a sua vigência, a sua eficácia. E especialmente porque, vejam, ela tem tipos penais extremamente abertos, e é propositalmente que isso acontece. Eles são tipos penais abertos, vagos, e esses tipos, eles permitem o uso exageradamente para fins políticos, com o claro propósito exatamente de inibir a crítica e o dissenso que existe atualmente. Então, assim, essa lei, além dela ser inconstitucional, ela viola, inclusive, hoje, o princípio da reserva legal, do notório princípio que a gente chama do princípio da taxatividade. E é exatamente aí que a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão se enquadra, porque ela vai variar, ela vai depender com o titular, ela depende do titular e do destinatário. Quando a gente fala de titular, Denise, a gente precisa lembrar que a própria Constituição tem alguns requisitos que são claros, né? A gente não é livre. Quando fala de liberdade de expressão, não é que a gente pode falar qualquer coisa contra qualquer pessoa. É inegável que existe uma ampla liberdade de expressão, por exemplo, por parte do parlamentar, mas isso existe porque está resguardado lá no artigo 53 da Constituição. Liberdade de cátedra do professor, que está lá no artigo 206.2 da Constituição. Liberdade artística, artigo 5º, inciso 9 ou 10 dos direitos, capítulos dos direitos fundamentais. Liberdade de discurso religioso, enfim. Porém, por sua vez, em relação, quando se trata do destinatário dos comentários, a gente precisa fazer uma análise distinta desses comentários quando são feitos por cidadãos contra agentes políticos, que é o caso que está acontecendo agora. Então, assim, primeiramente a gente precisa entender que a lei, com esses tipos penais abertos, né, como eu disse, não recepcionada pela Constituição Federal, ela continua, de uma certa forma, a contrário senso, vigendo no ordenamento jurídico. A pressão que a sociedade civil faz, que a classe jurídica faz, é que o Supremo Tribunal Federal enfrente esta questão, porque nós já temos hoje 3 ADPFs, ações de descumprimento de preceito fundamental, exatamente, e também a declaratória incidental, exatamente para poder clarificar essa questão. Por exemplo, toda vez que alguma pessoa, que algum cidadão, como é que eu posso dizer, que ele desfere alguma palavra, né, contra o presidente, vou dar um exemplo claro aí do que nós estamos falando, a questão do genocida. O que a gente precisa observar é o contexto em que isso foi verificado, porque a mera ofensa à honra do presidente não configura crime contra a segurança nacional, pode configurar outro tipo de crime, é isso que eu estou debatendo aqui. Não estou dizendo que não houve, eu estou dizendo que pode ter havido, mas não crime contra a segurança nacional. Por quê? Porque este crime, a manifestação desse sentido, não teve propósito político suspensivo. E esse propósito político suspensivo é o entendimento hoje majoritário, já consolidado no STJ. Agora, doutora Luciana, desculpe interrompê-la, mas e no caso de se propor o fechamento do Congresso ou do Supremo, né, o afastamento dos ministros? Aí, nesse caso, haveria algum risco à segurança nacional? Seria um tratamento diferenciado?
Exatamente, inclusive o tratamento é diferenciado, por isso que eu concordo com a professora Vera, quando ela diz que nós precisamos separar as maneiras como se enquadra esse tipo de questão. Porque uma coisa é utilizar a Lei de Segurança Nacional em razão da liberdade de expressão. Agora, veja, a liberdade de expressão tem limites, Denise, inclusive vindo da boca de um parlamentar. Porque, na verdade, quando o deputado ele atenta, né, que a gente fala em relação à sua liberdade de expressão, ela é limitada porque ela não está atentando com a expressão do verbo, praticamente gramatical. Ela está atentando contra o regime democrático de direito, contra a Constituição, contra o Estado Maior que foi consolidado, que hoje é garantido pela Constituição Federal. Portanto, o viés de interpretação, a meu ver, ele é diferente. A interpretação, a hermenêutica jurídica são casos diferentes. E o que nos entristece é que, assim, é feita uma aplicação, está sendo feita hoje uma aplicação desmesurada e ilegítima dessa lei, né? E como é que nós poderíamos solucionar isso? É como a doutora Vera falou, quer dizer, vamos atualizá-la, né, para o regime jurídico vigente sobre a égide da Constituição Federal, né, resguardando os capítulos de direitos e garantias fundamentais, que é diferente, como eu falei, só para fechar o meu entendimento. Quando a gente fala em Lei de Segurança Nacional, proposto no regime de exceção, ele era para quê? Exatamente para resguardar as bandeiras, as fronteiras brasileiras do inimigo externo. E ele foi resguardado também, aplicada pelas escolas militares contra o inimigo interno. Quer dizer, veja como o mote que nós vivemos é completamente diferente. Eu queria ouvir a doutora Vera Lúcia, a gente já não está mais com muito tempo, eu gostaria que a senhora fosse o mais breve possível, mas a respeito dessa diferenciação, né, quando que se passa do limite, quando que se ameaça de fato a segurança nacional e quando é alguma coisa que atinge pessoalmente alguém? Bom, inicialmente, eu queria colocar bem rápido que hoje, né, na nossa conjuntura de hoje, no regime democrático, a segurança nacional, ela está sob a responsabilidade das Forças Armadas, né, em conjunto com o Estado e em conjunto com a sociedade civil. Eu acho que isso é importante observar, diferentemente do nosso regime atual, da ditadura, do regime anterior da ditadura militar. Agora, feita essa observação, eu queria ratificar o que a professora Luciana acabou de colocar. Nós temos que verificar exatamente o contexto em que essa pretensa ofensa é dirigida para alguém ou especificamente para uma autoridade pública, como, por exemplo, o presidente da República, o presidente do Senado Federal, ou o presidente do Supremo Tribunal Federal, seja lá qual for a autoridade. Então, de repente, eu vou utilizar o exemplo do Felipe Neto, né? Ele, assim como outros, chamaram o presidente de genocida. A princípio, nós poderíamos dizer, bom, é um adjetivo, então realmente o Felipe Neto teria cometido um crime caluniando o presidente. Contudo, é preciso atinar para o fato de que, ao chamar o presidente de genocida, ele estava num contexto de discussão política, um contexto de crítica extremamente pesada, né, agressiva, mas era um contexto de crítica. E, ao meu ver, diferentemente do que expressou o deputado federal Daniel Silveira. Quer dizer, que na fala dele, ele realmente ameaça o exercício dos poderes públicos e ele faz uma apologia ao crime, uma apologia ao ato institucional número 5. Então, eu tenho a impressão que, a despeito da imunidade material que ele goza, de acordo com o artigo 53 da Constituição Federal, né, ele, ao meu ver, extrapolou do limite dessa imunidade material enquanto deputado, e a partir do momento que ele extrapola essa imunidade material, ele realmente teria que ser enquadrado. Agora, não necessariamente, penso eu, na Lei de Segurança Nacional. Nós temos aí alguns artigos do Código Penal que podem, eventualmente, em que ele poderia, eventualmente, ser enquadrado.
Então, essa é a questão que eu queria colocar. E, novamente, quer dizer, diante disso, qual é o pano de fundo? O pano de fundo é que os direitos fundamentais, inclusive aí, a liberdade de expressão, ela não é absoluta. Quer dizer, nós temos toda a liberdade de expressarmos o que a gente pensa, até porque nós estamos num regime democrático em que a Constituição prevê lá o pluralismo político, né? Então, não há razão pela qual nós não possamos nos expressar. Teremos, sim, que nos expressar, mas dentro dos limites, porque a partir do momento que nós extrapolamos esse limite, nós estamos, eventualmente, também extrapolando o nosso direito de liberdade de expressão. Perfeito. Nós tivemos aqui como debate aqui hoje no Quem Tem Razão o tema: a Lei de Segurança Nacional deve ser revista, a norma estaria sendo usada contra a liberdade de expressão. E a gente vê que ainda há muita dificuldade de se definir o que seria mesmo uma ameaça à segurança nacional, o que seria liberdade de expressão e até que ponto pode chegar essa liberdade de expressão. Eu agradeço muito a participação de Vera Lúcia Chemin, que é advogada constitucionalista, com mestrado em administração pública pela FGV de São Paulo, e Luciana Corsi Berardi, que é presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB de São Paulo. Muito obrigada às duas, uma boa tarde. E uma boa tarde a você também que esteve com a gente até agora. Obrigada pela companhia, obrigada pela audiência.